Obrigado aí pela presença de todo mundo, por todo mundo que está aqui hoje, que esteve aí nos outros encontros, quem não estava e acompanhou, né, pelo YouTube os outros encontros também. Obrigado quem ofertou, né, assim, a gente está muito feliz com a oferta de todo mundo, com a oferta de vocês estão sendo muito generosos, a gente está muito feliz com esse reconhecimento, né, assim, tanto de vocês estarem aqui, quanto de vocês estarem ofertando aí, né. Lembrando que as ofertas, elas são voluntárias, né, assim, elas são livres, né, a gente não cobrou e nem estabeleceu nenhum valor inicial, tá. Quem quiser contribuir, o nosso Pix é cursoartefé@gmail.com, tá, cursoartefé tudo junto, e novamente, as ofertas são livres, tá? E são espontâneas. E, bom, eu acho que é isso. Isso, a Débora escreveu aqui no chat o endereço do Pix. Beleza, gente? Bom, então, vamos começar. João, tá contigo. Ok, gente, eu vou abrir a apresentação aqui. Eu preciso ser habilitado, né? É isso, Gabriel? Agora sim, ok. Eu não sei se está aparecendo tela cheia para vocês, a apresentação. Tá, agora entrou a tela cheia. Né? Agora está a tela cheia. Ok. Então, vamos lá. Nosso terceiro encontro tem sido, já falei semana passada, falo de novo, tem sido muito prazeroso estar com vocês e a gente vai, então, para essa caminhada. A ideia hoje é a gente trabalhar mais na pegada de oficina, embora tenha algumas questões, existam algumas questões teóricas que a gente precisa passar por elas, mas como está aí, de leve. Tá? Então, lembrando rapidamente questões que conversamos e que pautaram as nossas conversas nos dois últimos encontros, uma noção fundamental em tudo isso, a ideia de texto enquanto comunicação. E texto enquanto comunicação do ponto de vista do próprio termo textos, né? De uma tessitura. Né? Então, a partir dessa noção, a gente foge de uma premissa implícita, eu diria, né? Uma premissa implícita, mas muito básica para as abordagens hermenêuticas e exegeses, de que o texto é só uma superfície, né? Ele tem um plano só. Pensar em texto enquanto textos, enquanto uma rede intrigada de fios, né, que se conectam, parecido com a Jéssica, embora a Jéssica está com um fiozinho só. Mas, olha que lindo, tá vendo? A gente precisa ver o verso, viu, Jéssica? A boa pessoa que faz aqui. Então, é isso aí. Então, texto enquanto tessitura, né? Essa noção é importante. Texto enquanto comunicação. Então, eu repito alguma coisa que já falei nos dois últimos encontros, mas só para efeito de ficar firmado aqui para a gente, que é o seguinte. Do ponto de vista da leitura historicista, assim como para a leitura literária, há uma noção de texto enquanto comunicação. Então, a leitura histórica ela não nega isso, mas eu quero pontuar a diferença da leitura histórica para a literária dentro desse conceito de comunicação. Para o exegeta tradicional, hermeneuta tradicional, enfim, para a leitura histórica que se pratica, e seja ela do ponto de vista extremamente crítico, seja ela do ponto de vista extremamente conservador ou fundamentalista, porque ambas estão nesse espectro historicista, a crítica negando e a conservadora, fundamentalista, afirmando de modo acrítico. Para eles, o ato comunicativo está ligado à relação entre autor e o primeiro leitor. Ou seja, procura-se o ato comunicativo no contexto de produção do texto. Eu vou falar em outros termos que eu acho que ficam mais claros para vocês. O objetivo de uma exegese, por exemplo, dentro de um seminário, uma escola teológica, é descobrir o sentido
que o autor, seja Paulo, por exemplo, né, quis dar ao texto quando ele se comunicou com os coríntios. Então, a exegese seria: eu reconstruo esse ato comunicativo. Por isso que eu estou dizendo que na leitura historicista há ato comunicativo. Mas eu reconstruo esse ato comunicativo do autor para o seu primeiro leitor. Ou seja, é o ato comunicativo da produção do texto. E, portanto, é um ato comunicativo do passado. Então, essa exegese tradicional busca reconstruir a comunicação do passado. Pode ser o Evangelho, pode ser qualquer outro texto. Já numa perspectiva literária, o ato comunicativo é fundamental, mas a gente não entende como um ato só. Então, né, houve um ato só, que é o ato da produção, e eu tenho que remeter a ele. Não. Agora há um processo ininterrupto de comunicação, que se dá quando? Que se dá toda vez que alguém lê o texto. Então, por isso que está anotado aí, que na leitura literária, o ato comunicativo se dá num contexto de múltiplas leituras. Porque entra aquilo que a gente comentava semana passada, a questão do encontro, né, da fusão de horizontes, o horizonte de uma proposta que o texto faz com o horizonte do leitor. E aí você tem uma compreensão que é gerada a partir desses dois horizontes. Espero que fique claro, né? Então, eu não estou negando que a leitura historicista tenha uma pegada comunicativa, mas ela está lá no passado e ela é uma só. Então, a leitura visa reproduzir esse primeiro ato, enquanto que na leitura literária não. Toda leitura é um ato de produção de sentido. Gente, como sempre, se houver questões, vocês colocam, tá bom? Então, eu sigo. Há, então, funções, né, diferentes na abordagem do texto bíblico nesses casos, né? Então, agora estou repetindo. Na leitura histórica, a noção a ideia e a busca da reconstrução de um ato comunicativo do passado. Para isso, é fundamental que exista exatidão das palavras. Essa é a razão pela qual a exegese trabalha muito filologicamente, morfologicamente, na análise, em geral, individual de palavras. Então, vocês podem ver que uma exegese vai sempre priorizar o sentido primeiro, a questão da raiz de um termo, e sempre tentando tirar qualquer dúvida. A palavra tem que ser aquilo mesmo. Por quê? Porque ela tem que ser exata para que ela possa se remeter com essa exatidão para o passado e levar a exatidão da palavra para o ato do passado. Já a leitura literária procura uma construção do presente. Então, as possibilidades e sentidos que as palavras contêm, né? Então, o aspecto conotativo das palavras, as ambiguidades, as possibilidades, que são geradas a partir do texto, mas que são produzidas e concluídas e firmadas a partir do ato de recepção dos leitores. Então, na leitura literária da Bíblia, todos os componentes presentes no texto exercem funções comunicativas. Essa é uma certa diferença também, e é aí que eu quero caminhar e explorar com vocês. Tá boa, gente? Então vamos pensar, a gente está trabalhando narrativa bíblica. Inicialmente eu tinha pensado até em também trabalhar com poesia, mas não ia dar conta. Então, poesia a gente poderia ficar para um outro momento, mas que seria um exercício também muito bacana. Mas enfim, os elementos estruturantes de uma narrativa, não é só uma narrativa bíblica, de uma narrativa, um romance, um filme, são onde a coisa acontece, né, o espaço, o cenário, o tempo ou tempos, espaço e cenário ou espaços e cenários, tempo ou tempos, os personagens, né, então, os seres que fazem que essa história aconteça, e o narrador, quem conta a história. O modo como esses 4 elementos são trabalhados gera um enredo, que é a organização desse negócio. Então, alguns até ilustram assim, por exemplo, você tem uma história sobre Jesus Cristo, mas você tem 4 enredos a partir de 4 evangelhos. Então, o enredo é o modo, são as escolhas, né? São as seleções que se faz desses 4 itens para constituir a história. Aí eu quero passar um pouquinho por cada um deles, mesmo que rapidamente. Vamos pensar no espaço-cenário. Alguns falam de espaço, outros falam de cenário, enfim, depende. É um elemento muito natural, né? Então, é difícil a gente ser chamado, é difícil a nossa atenção ser atraída para esse aspecto, né? Dificilmente. Então, geralmente o cenário ou o espaço passa batido. E nas abordagens históricas, tal, mesmo nas literárias, em geral,
se dá pouca atenção para esse item da narrativa. Ele possui 3 níveis básicos, né? Níveis básicos. O primeiro é o nível básico, que é o topográfico, ou seja, o nível da descrição física, né? Então, alguém descendo de Jerusalém, né, a parábola, ou alguém que sobe para o monte, ou alguém que vai para o mar, é o nível mais básico, da indicação onde está, né? Que lugar geográfico se está, entrou na cidade. O nível intermediário é aquele que se dá quando o cenário ele tem participação de ações e principalmente de sentimentos dos personagens. Ele colabora para que essas ações e sentimentos se evidenciem. Eu ponho como exemplo aqui céus e terra no Apocalipse, né? Porque, obviamente, céus e terra, para muito além do primeiro nível, que é o básico, que é o nível topográfico, eles exercem funções fundamentais. Então, os céus, ou o céu, é o lugar onde Deus está, a Trindade está, os anjos, os seres, né, enfim, celestiais, onde aqueles que já morreram em Cristo estão. Então, o céu é um lugar de harmonia, de gozo, de alegria, de prazer. Já a terra é o lugar do sofrimento, é o lugar onde a igreja é perseguida, onde o dragão, Roma está perseguindo os cristãos, para onde o dragão é jogado. Então, a terra é o lugar do sofrimento. E no livro, o narrador trabalha com essas noções geográficas, para muito além do aspecto topográfico. Então, céus e terra participam como elementos que constroem esse sentido, por um lado, de gozo, alegria, recompensa, por outro lado, de sofrimento, de preço a ser pago, de impiedade. E tem o terceiro nível, que é o mais avançado, que é o próprio cenário, o próprio espaço funcionando como personagem. Eu cito aí em Marcos 4,39 o mar. Levanta-se uma grande tempestade e Jesus fala com o mar, né? Jesus ordena para que o mar se aquiete e tal. Então, Jesus tem uma relação com o mar de um personagem para um outro personagem, né? Então, isso também acontece na Bíblia. E isso, percebam, os níveis intermediário e avançado estão muito diferentes daquilo que, em geral, a interpretação bíblica tradicional faz. Em geral, ela fica no nível básico. Por quê? Porque se ela quer reconstruir o passado, lhe interessa esse aspecto real de cenários e espaços. Quanto ao tempo, também é pouco desenvolvido nas abordagens literárias, principalmente, pouquíssimo, né? Eu tenho um artigo que eu trabalho a questão da casa no Evangelho de Mateus, esse cenário, lá eu desenvolvo mais isso. Mas, enfim, o tempo tem 3 manifestações, né? Pode existir outras, mas aqui para nós importam 3. Uma é a cronológica, que é a mais básica. Então, tempo decorrido, né? 70 anos de exílio na Babilônia, no livro de Jonas, 3 dias para percorrer Nínive, dia, noite, 3 dias, enfim. Noções de cronologia mesmo, que você conta tempo. Depois você tem uma noção intermediária que é a simbólica. Então, o tempo traz consigo a noção de sofrimento, de alegria, de prazer, de solidão, enfim. E aí eu estou lembrando a noite e trevas, no Evangelho de João, que tem um poder simbólico enorme, né? Poder simbólico enorme. Então, você vai percorrer o Evangelho do começo ao final, né? Lá nas últimas cenas você tem os caras indo pescar à noite, né? E ali à noite trabalha com essa noção. É cronológica? Claro que sim. Mas também é simbólica, né? Também está simbolizando o estado de espírito que eles estão sentindo, que eles estão passando. E há o terceiro nível do tempo, que é o nível psicológico, é o chamado tempo psicológico. Ele contrasta com o tempo cronológico, porque esse é o tempo, como está escrito, da interioridade dos personagens. Então, por exemplo, quando o narrador põe um personagem para pensar, ele está pensando, ele sai do tempo, esse tempo não se mede. Eu coloquei como exemplo aqui o sonho do faraó. Há uma descrição do sonho do faraó, mas esse tempo também não é descrito. E depois, quando José interpreta esse sonho, na realidade esse sonho, do ponto de vista real, quando ele acontecer, ele vai implicar em um longo tempo, né? longos anos. Então, o tempo psicológico é o tempo não medido, é o tempo que na literatura, né, ele foi ganhando muito terreno na medida que você vai tendo
romances, histórias que fogem de cronologias muito determinadas e se tornam, digamos assim, muito abertas a partir de narradores ou narradores em primeira pessoa que vão trabalhar muito a partir da sua interioridade. Mas isso também aparece na Bíblia, embora a Bíblia, em geral, não é muito preocupada com a questão interna dos personagens, né? Então, acontece, por exemplo, de você achar na Bíblia, e o fulano disse, né? E aí vem um pensamento. Não tem essa categoria de ele pensou na Bíblia. Né? A Bíblia trabalha com categorias mais concretas. Mas aparece nela, sim, esse tempo psicológico. Quanto aos personagens, eles são centrais. Obviamente, sem personagem não tem história. E algumas caracterizações básicas aqui. Eles se dividem entre centrais e secundários, né? Os mais importantes e os menos importantes. Os menos importantes, às vezes, eles aparecem na história só para exercer uma função, são chamados personagens de função. Embora a gente tenha que ter cuidado, porque às vezes eles aparecem, às vezes nem são nomeados, mas eles têm função importante, então a gente tem que pensar se de fato ele é secundário ou ele acaba sendo central. E a gente precisa lembrar também que na Bíblia, assim como na boa literatura, você tem uma dinâmica de personagens. Às vezes você tem um personagem que começa numa história como secundário, mas depois ele vai evoluindo e ele se torna central. Ou às vezes o oposto, né? Você tem ele como central e depois ele vai diminuindo. Saul é um exemplo claro disso. Ele começa como um personagem central e depois na história vai diminuindo, diminuindo até chegar naquela morte terrível dele. Os personagens centrais são subdivididos entre protagonista e antagonista, né? Ou seja, o mocinho e o bandido, né? Quer dizer, o cara do bem e o cara do mal, né? Basicamente. E o protagonista, quer dizer, o personagem principal. Deixa eu retornar. O protagonista é aquele tipo, né, o bonitão, o gente boa, o cara legalzão. O antagonista é meio, o cara central meio Zé Mané, né, meio Jacó, por exemplo, né? Ele é central, mas o cara é meio cheio de onda, tem uns baratos lá, uns trecos meio estranhos. Então, você tem um antagonista, mas ele é central. Já o protagonista, ele pode ser herói e anti-herói, né? Ou seja, o personagem principal, né, ele pode ser o cara do bem, mas também ele pode ser um cara que é estranho. Na realidade, deixa eu me corrigir, gente. Eu falei do antagonista, deixa eu corrigir de novo. Os personagens centrais, o protagonista, o cara do bem, e o antagonista, o cara do mal. Né? Então, por exemplo, o diabo é o antagonista, né? Os fariseus são antagonistas. E quem ocupa o protagonismo, o personagem principal, ele pode ser esse cara do bem, ele pode ser descrito como um cara do bem 100%. Ou ele pode ser descrito como um cara do bem, mas com umas facetas estranhas. Aí é o que eu citei do Jacó, por exemplo. É o anti-personagem central, anti-herói. Desculpem a confusão. E por fim a gente tem o narrador. Né? O narrador é a voz que conta a história. O narrador não é autor. Essa é uma grande diferença da abordagem literária para a abordagem historicista. Então, a leitura histórica, ela sempre trata aquele cara que escreve como o evangelista, né? Mateus, enfim, Marcos, ou no Antigo Testamento, quem quer que seja. Obviamente, há uma autoria física e real, mas toda pessoa que vai escrever uma obra, ele cria uma imagem pela qual ele escreve essa obra. E essa imagem, então, é o narrador. E ele pode escolher imagens. Essa é a questão. Então, por exemplo, você pode ter um narrador em primeira pessoa. Então, eu quero escrever um livro, um romance, que vai ser contado a partir do personagem principal. Então, é um romance com o narrador em primeira pessoa. Ou, às vezes, eu posso escolher escrever um romance em primeira pessoa, mas cujo narrador não é o personagem principal. Pode ser um cara secundário, que conta o que ele está vendo, né? E ele está vendo o cara principal. Então, Neemias, por exemplo, né, o livro de Neemias, a narração na Bíblia em primeira pessoa é rara. Você tem Neemias, você tem, por exemplo, Ezequiel, o livro do Apocalipse. Né? Então, Neemias é um exemplo. Qual é a questão? A escolha de personagem sempre é uma estratégia. Escolher escrever a partir de um personagem em primeira pessoa significa trazer mais, digamos assim, dramaticidade, né? Mais impacto. Ao mesmo tempo, é uma narrativa que está muito limitada, né? Porque, obviamente, aí você tem que ter verossimilhança.
O cara não pode pegar e sair voando, né? Ele não pode pegar e dizer que atravessou Nínive numa manhã, né? Quando leva 3 dias. Então, há os limites. Já o narrador de terceira pessoa... Oi, pode falar. Aceita a interrupção agora ou só depois? Não, pode falar, Arthur, pode falar. O senhor citou aí o caso do narrador em primeira pessoa, eu me lembrei de Lucas, lá em Atos. É possível considerar Atos? Tudo bem que a referência à primeira pessoa, nós, no plural, né? Só aparece lá para o meio da narrativa, mas é possível considerá-la como em primeira pessoa? O que acontece ali? Muito boa pergunta, Arthur. O que acontece ali é um caso bastante interessante, onde você tem uma introdução ao livro que não faz parte da história. E nessa introdução você tem aí sim o autor real falando com o leitor, né? explicando o processo de composição. Mas quando acaba a introdução e começa a história, aí surge a imagem do narrador. Aí o autor, né, Lucas, enfim, tem que criar o narrador. E entram as discussões dos segmentos em primeira pessoa do plural, né? Então, é o narrador, principalmente o pessoal que vai trabalhar questões de fontes, vai dizer, nesse momento tem uma fonte biográfica e tal. Eu acho que não, eu acho que aí a gente também pode continuar vendo como estratégia, porque aqui na narração se chega a certos momentos em que o narrador deixa a terceira pessoa, né, e agora se transforma em primeira pessoa. Faz sentido, Arthur? Sim, claro. Tá bom. Então, o narrador em terceira pessoa é extremamente João, importante. A grande totalidade dos narradores da Bíblia são em terceira pessoa. E ô aí, João, Oi, pode falar. só aproveitando que o Arthur fez uma pergunta, né, só para aproveitar o ensejo aí, o Lucas fez uma pergunta no chat também. Ele pergunta assim, a interpretação historicista auxilia ou prejudica a interpretação literária? Então, Gabriel, né? Gabriel e Lucas, né? Eu acho que depende. Há uma série de questões. Essa é uma relação complexa que eu estou tentando construir de um modo um pouco mais simples e leve aqui para a gente, mas a minha opinião de alguém que trabalha com literatura. Eu acho que a interpretação histórica ela tem sua função quando você está querendo fazer reconstrução histórica, quando você está querendo trabalhar mais como historiador do que como intérprete. Para intérprete de obra literária, entenda-se a Bíblia também como obra literária, eu acho que a ferramenta adequada para interpretar uma obra literária são as ferramentas da literatura. A gente pode pensar, a Bíblia é um texto antigo, então ela precisa de dados históricos. Sim, os dados históricos ajudam a entender costumes, ambientes, situações assim. Mas são ferramentas secundárias, essa é a questão. O problema é que na história da nossa interpretação, essas ferramentas se transformaram em centrais, de modo que o primeiro passo, o segundo e terceiro passo que um cara faz ao ler um texto da Bíblia é ir atrás de comentário, ir atrás de explicação histórica e tal. Ele não põe o texto em primeiro plano. E esse é um erro metodológico crasso, enorme, com terríveis consequências. Primeiro, do ponto de vista de lógica, né, você está indo buscar dados para ajudar a entendimento do texto, mas quando esses dados em si não são absolutos. Então, os dados tanto da história, quanto da sociologia, quanto, enfim, de reconstrução, né, sociológica, histórica, psicológica, arqueológica, eles não são um absoluto, eles também estão sob discussão. Aí você pega isto e vai interpretar o texto, que ele sim é um construto absoluto, ele é uma realidade. Né? O que acontece? Você constrói uma hipótese interpretativa, né? Então, por exemplo, você constrói uma hipótese de que o Evangelho de Mateus foi escrito em Antioquia, porque tem uma comunidade judaica grande, blá, 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 e você vai pesquisar e tudo. Isso é uma hipótese. E aí, em cima dessa hipótese, você interpreta o Evangelho. Pode fazer? Claro que pode fazer. Desde que você mantenha muito clara essa noção de que tudo quanto você está fazendo está se construindo a partir de uma hipótese histórica. Né? Só que o pessoal não trabalha com hipótese, eles trabalham com certeza. Esse é o problema. Então, enfim, não sei se eu estou me alongando demais e me complicando, mas estou tentando mostrar um pouquinho essas relações. Tá bom? Tudo bem, Lucas? Fale. Perfeito.
Leonel, Fala. o Lucas que fez a pergunta não fui eu, foi outro Lucas, tá? Ah, tá bom. Deixa eu fazer um comentário. Oi? Deixa eu fazer um comentário. Me lembro muito das aulas que nós tivemos, que o senhor comentava muito na sala de aula sobre isso, como a gente às vezes olha para o texto como um meio de reconstrução de uma história que está por trás e acaba negligenciando o próprio texto, como você falou, que é um construto completo, né? Então, e aí negligencia detalhes que são importantes do texto, até talvez mais gritantes do que esses detalhes históricos, e acaba talvez tentando construir um enredo que ele não existe. Né? Então você pega os evangelhos sinóticos, quer sobrepor um ao outro, construir um enredo maior, que na verdade não é a intenção do autor. E você perde a beleza do próprio texto como algo completo em si. É nesse caminho, né? Esse é o perigo, né, de fazer isso. Isso, é o que eu tento ilustrar, às vezes, dizendo que quando a gente lê uma obra, quer dizer, né? Sim, uma obra, quer que seja uma obra de arte, né? Um livro de obras de arte, uma literatura ficcional e tal, a nossa leitura sempre é do texto para a vida, do texto para frente. Né? A gente lê e, pô, meu, né? Isso aqui me fez pensar, nossa, que negócio legal, nossa, eu fiquei emocionado. Quer dizer, você está nesse diálogo direto, comunicacional. Mas quando você lê a Bíblia, nunca é assim. Né? A gente foi educado a ler a Bíblia para trás, ler a Bíblia para trás, ler a Bíblia para trás. E aí, meu amigo, você perde o dado central que é de conexão. Você perde a conexão com o texto. Uma vez que você perde isso, não adianta ir atrás da história, da sociologia, já era. Meu amigo. Você já se perdeu. Está perdido. É como se o Obrigado. texto fosse algo morto, parece, né? Claro. É estranho. Uhum. Ok. Então, gente, o narrador em terceira pessoa é majoritário em toda a Bíblia. E aí, como eu estou dizendo, isso é uma estratégia. Ou seja, o narrador em terceira pessoa ele é um narrador ilimitado, ou seja, as potências e capacidades dele são ilimitadas, porque ele narra de fora da história. Ele não está dentro da história. O narrador em primeira pessoa está. E por estar dentro da história, ele tem suas limitações. Esse não. Então, por exemplo, o narrador em terceira pessoa ele é onisciente. Né? O que significa isso? Ele sabe tudo. E aí, claro, o narrador é uma construção de um autor histórico. Como autor histórico, e aí eu estou voltando para aquela pergunta do Arthur lá do começo de Lucas. Como o autor histórico vai construir o narrador onisciente? Através de informações, é óbvio, né? Mas também ele pode construí-lo a partir da sua criação. Né? Ele pode criar coisas e jogar isso para o narrador onisciente. Também há essa possibilidade. E ele pode ser alguém que sabe tudo, mas não se mete na história. Ele vai apresentando a história, vai pondo as coisas para acontecerem, etc. Às vezes, esse narrador, ele se intromete, ele entra na história. Então, tem aí o exemplo de João, vou até ler aqui para vocês, João 12, verso 6, fala assim: isso disse ele, aquela situação lá quando Jesus é ungido por Maria, lá, e que o Judas fala, a gente podia guardar esse dinheiro para dar para os pobres. E o narrador entra e vai no peito do cara. Né? O narrador fala assim, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Esse dado, gente, e aí a questão da teoria é importante. O que está acontecendo? É o narrador que entra na história. Lembra? O narrador está fora da história. Mas nesse momento ele entra na história para dar uma dica para o leitor. Então, essa informação está fora da história. Essa informação não participa da história, ou seja, ela não está chegando para os personagens não sabem disso. É uma fala direta do narrador onisciente intruso para nós leitores. Por que ele faz isso? Porque ele acha que é necessário. Né? Sempre que ele faz isso, ele acha que é importante ele entrar na história, ele se meter na história para esclarecer alguma coisa para a gente. Né? Então, não é apenas uma questão, por exemplo, estética no sentido de enfeitar. Não, tem uma razão de ser. Tá? Toda vez que o narrador intruso, né, se manifesta, é porque ele quer dar uma informação que ele acha que a gente, se seguisse a história, a gente não compreenderia a história por si mesmo. Ele pode ser onisciente, ele pode ser onipresente, ele pode estar em todo lugar. Então, por exemplo,
Como é que a gente tem a informação sobre a tentação de Jesus? Só estava ele e o diabo, né? A gente pode dizer, não, depois Jesus chegou, contou para os caras, tal. Mas do ponto de vista literário, eu acho que é muito mais natural e plausível pensar que é fruto de um narrador onipresente. O narrador estava lá junto, né? O narrador, ele pode estar onde ele quiser, né? Ele pode ir para o inferno se ele quiser, ele vai para o céu, enfim, ele vai para onde ele quiser. Tá. Então, Professor, oi, pode falar. essa questão aí da narração, da onisciência do narrador, veja bem, é verdade que o narrador pode estar presente em qualquer lugar. Eu falo, aliás, da onipresença dele. Mas, veja bem, para quem foi iniciado, pelo menos, em estudos teológicos, pelo método histórico-gramatical, por exemplo, vai ter estudado que existiu a fonte de Marcos, entre outros. Então, nesse caso aí, como que o leitor deve abordar literariamente a Bíblia, tendo isso em vista? Ele deve desconsiderar o conhecimento que tem da fonte Marcos, por exemplo, e de outros, no caso de Mateus e de Lucas. Ele deve desconsiderar? É assim o caminho ou não? Olha, Arthur, Se eu fui claro na pergunta. Foi. Na literatura, a gente também trabalha com fontes, literatura comparada, composição, história genética, enfim, né? Literariamente, pode, claro, não tem problema nenhum você comparar textos e você, por exemplo, dizer que Mateus e Marcos e Lucas tiveram como um dos seus textos fonte Marcos e que por essa ou aquela razão eles fizeram alterações, suprimindo, aumentando, acrescentando, tal, né? No caso da cena da tentação, nem há relação, né? Porque a tentação em Marcos é totalmente diferente, né? Mateus constrói uma cena ampliada, né? Em Marcos ela é muito resumidinha, né? Então, provavelmente, Mateus usou uma outra fonte, né? Quer dizer, Mateus, agora eu estou falando do autor mesmo, né? Ele usou uma outra fonte para construir esse relato, né? Mas você pode usar, sim. O que não é legal fazer é aquilo que o Lucas Cancela comentou agora há pouco, fazer composição de textos. É o que falta num texto você preencher com o outro. Então, é você pegar Lucas 9, que fala lá dos 3 caras, né? Com quem Jesus conversa sobre o reino, e completar o Mateus 8, né? Que tem 2 caras só. Então você fala, Mateus tem 2, mas no 3, ó, aqui está o terceiro que o Lucas falou. Aí não é legal, por quê? Porque você quebra a estratégia de comunicação do cara. Então a gente tem que se limitar ao texto. Agora, comparar, você pode dizer, o narrador aqui tirou, o narrador aqui acrescentou, isso tudo para dar destaque à atividade literária dele. Obrigado. Professor, Oi. boa noite. É o Jader aqui. O senhor falando sobre a questão do narrador, em Mateus, quando tem a questão de Jesus anda sobre as águas, Mateus 14, 26, Mateus diz que eles ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Só que em Marcos 6, Marcos diz que eles pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Aí é a construção do narrador que vai mudar a forma que isso foi tratado? Sim. Você pode até fazer essa comparação, né? E aí se perguntar por que o narrador em Mateus mudou lá o pensar, né, em Marcos para essa afirmação, né? Que torna a coisa muito mais aguda, né? Muito mais categórica. Sim, aí são estratégias narrativas. Você pode comparar para efeito de indicar a diferença. Pode também nem comparar. Você pode analisar essa expressão a partir da sua dinâmica interna, né? Quer dizer, do papel que ela está exercendo internamente, né? O que não dá é para a gente entrar numa pegada assim de, não, mas vamos reconstruir o fato, né? Eles pensaram, eles falaram. Não, alguém vai dizer, eles pensaram e depois falaram. Aí não funciona. Porque aí você mata a estratégia de cada um dos 2 narradores, né? Tudo bem, Jair? Sim, é porque dá para ver a diferença do narrador, né? Porque quando você pega, não sei se é o mesmo caso, mas parece ser a mesma narrativa, mas você vê objetivos diferentes do narrador.
Marcos, como o senhor falou, o versículo é muito mais conciso, e Mateus já tem uma expansão maior, e aí o narrador vai dar a diferença de uma mesma história, de um narrador que parece onisciente, mas tem uma visão diferente, mesmo sendo dois narradores oniscientes, tem uma visão diferente. Isso é muito interessante, que vai dar outra dinâmica para uma mesma história, e não é questão se contradiz ou não, se nós vamos olhar para esse texto e vamos pegar a riqueza com outro tipo de narração. Entender o narrador é muito interessante por causa disso. É isso mesmo, Wagner. Concordo plenamente com você. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente, só para eu dar uma ênfase aqui. Então, veja, lá no começo eu coloquei isto, né, os elementos estruturantes, espaço, cenário, tempo, personagem, narrador. Então, eu comentei rapidamente cada um dos quatro, e a forma como esses quatro compõem, como esses quatro são combinados, geram um enredo. Então, agora, vamos partir para o enredo. E daí a gente já parte para fazer alguns exercícios, que isso que nos interessa mais hoje. Eu sigo uma estrutura muito simples, há variações, mas basicamente é essa aqui. E torna a dizer, essa é uma estrutura que vai aparecer no romance, que vai aparecer numa aventura, vai aparecer no filme, etc. A história começa com aquilo que eles chamam, né? Chama-se de exposição, ou seja, a apresentação dos elementos mínimos que comporão a história. Normalmente o cenário, tempo, se tiver uma indicação de tempo, personagens. Nem sempre todos os elementos que constituirão o enredo aparecem na exposição. Pode ser que algum elemento ou outro apareça no decorrer. Mas, de qualquer maneira, o narrador tem que apresentar elementos mínimos suficientes para que a gente possa entender o que está acontecendo. Tá? Normalmente, a exposição se dá num ritmo mais lento, exatamente porque ele está apresentando, está começando a montar o tabuleiro para que a gente entenda o que acontece. Em seguida, há uma aceleração, né? Em algum momento há uma aceleração, e entra uma tensão, entra um problema, uma problematização. Eu, inclusive, para efeito didático, sempre ponho o que versus, né, o que. Quer dizer, quem está contra quem. Né? Então, pode ser uma palavra dos fariseus contra Jesus, pode ser alguém doente, né? Então, a doença versus a pessoa que procura Jesus. Mas sempre é uma situação que é central na história. Né? Não existe história sem tensão, sem problema. Tem que acontecer alguma coisa para trazer transformação. Alguns autores põem o clímax, ou seja, a intensificação da tensão ao aumento, né, dela. Eu normalmente não trabalho com clímax, mas aí fica a critério de cada um. Depois tem a resolução. Obviamente, você tem um problema, esse problema, enfim, é apresentado, é desenvolvido, e aí como ele se resolve. Há casos em que você tem textos que não aparecem em resolução. Né? Então, não quer dizer que todo o texto tem que ter todos esses dados. Às vezes, um ou outro pode faltar. Tá? Então, isso aqui é mais um tipo ideal para ajudar a gente a entender o andamento das narrativas. A resolução, enfim, é como se resolve, né? É como a tensão é resolvida. Fim da resolução, há uma diminuição de ritmo, né? Então, geralmente a narrativa volta a um ritmo mais lento e vem o desfecho, a consequência, né? O que aconteceu. E sempre o desfecho é diferente da exposição. Dificilmente o desfecho volta ao ponto inicial da exposição para voltar ao que era. Sempre há uma transformação, né? Da tensão para a resolução, sempre há um processo de transformação que faz com que o desfecho tenha uma consequência que faz com que a exposição inicial seja transformada. Bom, isso aqui é extremamente simples, né, gente? A ideia é a gente fazer alguns exercícios, eu tenho alguns textos aqui. Mas antes disso, deixe-me parar um pouquinho e vir aqui para conversar com vocês, para ver se tem alguma questão aí que vocês queiram colocar. Professor, eu vou tentar aqui. A internet não está muito boa, não sei se estão conseguindo me ouvir, minha voz está picotada aqui. Como a gente hoje tinha conversado semana passada tinha conversado sobre fazer mais oficina, eu fiquei tentando compreender melhor para conseguir, né, fazer uma oficina bacana. Eu ainda estava um pouco inseguro, ainda estou um pouco inseguro de fazer esse exercício, né? Eu andei lendo um pouco dos seus artigos novamente, ainda não terminei, não li todo ainda esse último artigo lá, que acho que tem 20 e poucas páginas. Mas ali eu vi um pouquinho o senhor trazendo a leitura literária, e dentro da leitura literária você ainda fez um recorte ainda
sobre a estética da recepção, né? E em diálogo com a exegese, dentro de toda a teologia, né? O diálogo com a exegese especificamente. E ali só deixou claro que não é uma excluindo a outra, né? É onde a outra é a jovenzinha que vai, que tem coisas novas a ensinar aos mais velhos, né? Por assim dizer. E aí o que eu estou tentando entender é como aplicar essa, não sei se esse é o nome correto, né? O jeito certo de falar, mas essa nova ferramenta interpretativa de textos chamada leitura literária na Bíblia, através da leitura bíblica, né? Então, vou fazer exercício aqui para tentar fazer isso. Então agora hoje eu consegui entender um pouquinho mais. Eu queria que o senhor confirmasse ou não isso. O grande interesse nosso é na comunicação do texto, o sentido do texto. E se é isso que a gente está tentando ver o que você chamou de ato comunicativo, não sei se eu entendi correto, mas do texto. E a Bíblia, a gente tem várias perícopes, vários textos fragmentados que parecem colagens em alguns momentos para fazer o grande livro, ou fazer um livro, por exemplo, um evangelho, né? Então, como eu trabalho textos fragmentados dando sentido para um grande texto? Como que eu conecto um sentido de um texto pequeno para o sentido do livro completo, né? Sei lá, é mais simples do que eu estou falando, ou pode acontecer de eu ficar muito preso num pedacinho fragmentado e eu não consigo conectar ele com o restante do livro, e aí eu não consigo entender a comunicação ampla do autor, ou não consigo fazer isso de dar sentido ao texto a partir da minha realidade, né, com toda a minha liberdade aí, diante do texto. Mas seria mais ou menos por aí, professor. Viu, Marcílio? Quando eu trato disso no seminário, e eu dou exegese no seminário, mas eu deixo muito claro que a minha exegese é uma exegese pastoral. Não é uma exegese acadêmica no sentido de ficar fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque eu parto do princípio de que a maior parte da atividade nossa, agora eu falo de pastores, né? Eu, você, enfim, alguns outros que podem estar, o Lucas e outros que estão conosco. A nossa atividade é ensinar a Bíblia, é pregar. Então, a gente tem que ler naquilo que ela é, quer dizer, como um texto que quer se comunicar. Então, eu não tenho maiores ambições além dessas. E a minha crítica que eu comentei agora há pouco é quando você quer usar ferramentas da história para gerar processo de comunicação. Aí não funciona. Você quer usar a ferramenta de história para construir sermão. Não funciona. E às vezes você tem cara no púlpito lendo comentário bíblico. Não tem coisa mais chata. Não tem literatura mais chata no mundo do que comentário bíblico. Comentário bíblico é para você ir lá, consultar uma palavrinha, fechar logo e sair correndo, né? E o Lucas aqui, Cancela, foi meu aluno, ele sabe disso. Quando eu fazia exegese, eu proibia a moçada de ler comentário bíblico por um mês, no mínimo. Por quê? A gente ia traduzir o texto, a gente ia delimitar o texto, a gente ia fazer exercício de análise, para a gente ter o contato com o texto, para a gente tentar entender. Depois que a gente tinha a nossa compreensão, a gente ia dialogar com comentaristas para ver a opinião deles. Mas daí a gente podia dizer, concordo com você. Cara, você não entendeu nada do texto, você está fora, porque você construiu a sua leitura. A gente ia buscar nos comentaristas aprofundamentos nas línguas originais, alguma informação histórica, social, que poderia ajudar, mas a compreensão a gente já tinha. Mas deixa eu ir para a sua pergunta mais objetivamente. Você tocou num ponto fundamental. Nós somos treinados, e principalmente aqueles que trabalham tecnicamente, a trabalhar sempre com fragmento. A gente foi, por um lado, treinado lá nos seminários, e, por outro lado, incentivado na igreja, né? Aqueles aqui que ensinam e pregam, quando você pega lá um versículo, né? Ou você pega uma frase e faz um sermão, na porta da igreja, né? O que a moçada fala? Se você não foi mal, né? Não foi horrível. O que a moçada fala? Nossa, pastor, como é que você descobriu tudo isso só nessas 5 palavras? Quer dizer, há uma tradição de se falar muito a partir de pouco, porque você mostra que você sabe.
O grande problema é que, principalmente em textos narrativos, você começa a picotar o texto, você vai perdendo a noção do sentido do texto no seu contexto. Então, aquilo que a gente faz um pouco, né, que é ler o fragmento e ler o que vem antes, o que vem depois, para tentar entender, mas a gente precisaria fazer muito mais. Isso que eu mostrei para vocês, né, de exposição, tensão, resolução e desfecho, a gente deveria aplicar, vamos pegar o Evangelho de Marcos inteiro. Como é que o Evangelho de Marcos se desenvolve? Né? Onde está a exposição? Claro que ele está cheio de pequenas histórias, mas a gente só olha para a pequena história, a gente precisa treinar a visão para olhar para o todo. Onde está a exposição? Está nas narrativas da infância? A hora que acabou a exposição? Lembre, a exposição ela é mais lenta, ela vai apresentar dados para a gente compreender a história. E aí você percebe por que que... Ô, Cintia, tchau, querido, até mais. Né? Vai lá, corre com a vida. E aí a gente vai entender por que que nas narrativas da infância elas são profundamente cristológicas. Porque elas trabalham muito a questão de quem é Jesus. Porque eles estão apresentando esses elementos de compreensão para o leitor e depois, no Evangelho, a partir daí, a coisa roda meio solta. Eu tive um orientando de mestrado que trabalhou Lucas 24, né, literariamente, lá em Letras, no Mackenzie. Mas aí a gente começou a discutir e ele achou, e eu achei também, que era importante que ele entendesse esse movimento todo no Evangelho de Lucas. E ele chegou a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, ele viu nas narrativas da infância a exposição, e depois ele viu uma construção de tensões em paralelo, que provinham de várias fontes. Então, por exemplo, os religiosos entravam em tensão com Jesus, os caras do poder entravam em tensão, os próprios discípulos entravam em tensão. Havia uma série de tensões que iam correndo o Evangelho. E quando chega no capítulo 23, Jesus é crucificado e morto, o que acontece? Tem a resolução. Mas qual é a resolução? A resolução é a vitória dos inimigos. Os inimigos vencem Jesus, ele é morto. Então a história termina mal. Só que depois vem o capítulo 24, e aí ele dá a volta. Né? Quando ele ressuscita, ele tem a última vitória sobre todo mundo, sobre os discípulos, sobre os religiosos, sobre todo mundo. Então, essa leitura do geral a gente precisa fazer, para que dentro do geralzão a gente encaixe o fragmento. Eu não sei se é mais ou menos isso que você perguntou, Marcílio. Mais alguma questão, gente? Antes da gente passar para alguns exercícios? Professor, você falou sobre a questão do personagem. Aí eu só me lembrei de uma live que eu assisti com o pastor Edson. Ele também trabalha muito com essa questão literária da coisa, da Bíblia, no caso, né? E aí ele fez a dissertação dele colocando a terra em Juízes como personagem da história. E aí eu achei interessante quando o senhor falou sobre tempo, né, cronologia, etc. Pablo, mas é isso, o personagem não é só ser humano, né? Pode ser a terra, enfim, qualquer ser que atue, que tem uma ação, é um personagem, é o mar, enfim, céus e terra que vão testemunhar a ação de Deus sobre Israel, tudo isso, né? Acho que a Débora está dando risada aí, a Débora pensou em uma bobagem, né, Débora? Paulo falou da coisa, e aí eu olhei para a Jéssica para ver se ela... Olha, as duas só na tricotagem aí. Nesse caso, a Bíblia. A coisa é a Bíblia. A coisa. Gente, eu também fui mais discreto. Não quis detonar o... Aquele negócio, que negócio, coisa. A Bíblia, isso, a Bíblia. Brincadeira, hein? Ô, João. Oi, fala. Quando você estava falando, eu estava pensando num trem de que, por exemplo, quando a gente pega qualquer livro para ler, sei lá, Hobbit, eu estou lendo Hobbit agora. Uhum. E eu nunca li ninguém falando de Hobbit. Né? Então, eu estou tendo uma leitura minha nesse primeiro momento. Uhum. E aí, depois, quando eu acho alguma coisa muito interessante, ou eu fico, tipo, meio confusa, eu falo com o César depois, que é super especialista em Tolkien, e aí às vezes ele acrescenta alguma coisa ou outra, mas na maioria das vezes ele fala, espera, lê primeiro.
E a Bíblia não, né? Porque a gente já cresce com a interpretação junto, sendo várias interpretações juntas, sendo jogadas já junto com o pacote, né? Ninguém te dá a Bíblia pela primeira vez e fala, ó, lê primeiro, depois a gente conversa. Até esses dias rolou uma conversa lá no grupo dos editores e eu fiquei tipo, nossa, é verdade, né? Porque a menina estava querendo um material lá com mais informações da Bíblia da criança, Bíblia infantil, e para um pacote que ia sei lá para onde, sobre Bíblias. E aí um dos editores falou assim, tá, mas isso não é Bíblia. E aí eu fiquei, ora, não é Bíblia, é um outro livro que alguém está fazendo com a leitura já dessa pessoa para criança. E aí eu fiquei, caramba, tipo, a primeira vez que eu li aquilo sozinho já não era que a primeira vez que eu li uma biblinha assim inteira sozinha, já era essas biblinhas ilustradas e tal, né? Então já vem com a interpretação da outra pessoa junto. Então, é difícil a gente parar nesse momento e ficar tipo, nossa, mas eu vou ignorar tudo aquilo que eu já sei, né? Eu vou ignorar o que o outro livro fala, porque eu já sei o que vai acontecer lá por outro lado, por outra perspectiva. Mas porque a gente viveu fazendo outra coisa. Concordo, Débora. Concordo plenamente com você. E sabe, Débora, no fundo, a gente tem que reconhecer que, em geral, a gente não tem prazer na leitura da Bíblia, né? É uma leitura religiosa, é uma leitura, mas a gente não se cuida para poder ter uma leitura que seja prazerosa. O meu ex-professor grande, Milton Schultz, ele dizia assim, né, de modo poético, ele falava, a Bíblia é como um lago, que você não pode chegar correndo para beber água. Se você chegar correndo, você vai gerar lama, vai deixar água. Tem que chegar devagarzinho, pisando com calma, pegar um pouquinho de água, beber, se dessedentar. A gente precisa ter calma, a gente precisa ler, né, com calma, ler 1, 2, 3, 4. A gente precisa, né, dialogar com o texto, fazer perguntas, porque senão não vai. Essa leitura de, né, preciso ler porque tem que ler a Bíblia todo dia, ler, orar, acabou. Rola, não funciona. Tem que ter essa leitura que você falou, Débora, né, do texto. Sim. Ir com detalhe, ir com calma, dar uma olhada em outra tradução. Por exemplo, semana que passou, né, eu preguei, enfim, sobre João 21, blá, 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 e vendo o texto grego, lá fala que quando os caras, eles saem para pescar, né, e aí não pescam nada, Jesus fala com os caras, tal, e aí os caras vêm para a terra, e daí diz lá o Almeida que tinha brasas e peixes e pão. Aí eu fui dar uma olhadinha, na realidade não era peixes, é peixe, e na realidade o termo é pequeno peixe, mas tem outras traduções que já dão essa dica. E aí tem toda uma construção, porque, né, não vou também ficar fazendo sermão aqui, mas estou dizendo, é um detalhe que me chamou a atenção, a gente precisa ser curioso, a gente precisa aprender a ir com calma, né? Senão simplesmente a coisa não rola, né? Engraçado. Oi. Desculpa. Não, pode continuar, deixa eu falar então. É que eu vejo todo dia, principalmente mulheres, só um homem que eu vi fazendo isso, é a moda do Bible Journaling. Não sei se você viu, não sei se eu já comentei sobre isso. Eu já comentei sobre isso aqui? Não me lembro. É porque tá assim, na moda fazer Bible Journaling, né? E a Thomas tem umas bíblias que tem uma margem larga, assim, do lado, com espaço para anotação. E é uma bíblia de gramatura maior e tem maior opacidade. Então, o que você rabisca ali não vai passar para o outro lado. Não sei se você usa uma caneta muito louca com base de água, né? Aí é difícil controlar. Mas todo dia a galera faz e marca, gente. Eu acho muito gostoso ver. Porque eles levam um bom tempo, eles leem, e aí depois eles vão desenhar em cima daquilo. E aí, para desenhar, eles ficam caçando detalhes, e é todo um exercício de transformar em desenho aquela narrativa que eles estão vendo, né? E é muito legal. E outras coisas de Bíblia que eu estava vendo é uma que eu não achei no Brasil, mas é a Reading Bible, não sei se falei a ordem certa, que é compra um livro separado, tipo, João. Aí você compra um livro de João, não tem marcação de versículo de... Você tem? Olhou para trás. É em português? Sim. É de vocês, eu acho.
Acho Thomas que não. Nelson. É Thomas nosso? Nelson. É, Ah, eu tô vendo, mas essa aí tem marcação de versículo, não tem? esse tem. 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 É o Mas livro da vida. Existe um chamado o livro da vida, é o texto corrido, sem versículo, sem capítulo. da Bíblia Gente, inteira. esse livro da vida eu comprei esses dias, mas eu fiquei horrorizado, indignado, escandalizado, etc. Porque a proposta é legal, mas vocês acreditam que em Salmos eles põem em formato de prosa, eles não obedecem o mínimo dos versos. E você olha os profetas também, não tem isso. Quer dizer, quem foi o maluco que fez esse negócio? Esse desserviço. A proposta é legal, mas... Mas, Débora, fale já para os seus chefes aí, que daqui a uns tempos eu vou fazer um contrato com eles, fazer uma Bíblia literária, com anotações aí literárias. Quer dizer, você entra no projeto, Débora, aí, pronto. Aí, ó, fala lá com o Samuel. Resolvi. Eu compraria, hein? Só avisando. Pronto, já tem um comprador. Professor, Uma lista de potenciais clientes. eu não sei se o Cancela quer perguntar. Você quer falar, Cancela? Ah, é verdade. Desculpa, Lucas. Desculpa, Não, Débora. não, eu só ia fazer um comentário, assim, pontual sobre o que a Débora comentou, porque eu senti a mesma coisa quando eu entrei no seminário, né, quando eu conheci o Leonel e comecei a estudar com o Leonel, eu senti que eu fui enganado a vida inteira, sabe? Tipo, um negócio assim, sabe? Porque eu sou filho de pastor, né? Criado na igreja presbiteriana. Eu fiz um outro curso de teologia em outro lugar antes de ir para o seminário. E não é que eu fui enganado, não é nem isso, mas eu percebi que eu perdi muito tempo estudando a Bíblia mais como um objeto morto do que como um objeto vivo. E essa coisa de se encantar com a leitura como se fosse a primeira vez, sabe? É um negócio bem interessante, assim. Para mim foi bem significativo, assim. Então, o que a Débora comentou é verdade, isso aí. Foi uma coisa meio tensa. Alguém mais queria falar, gente? Professor, Fala. influenciado pelo senhor, eu comecei a ler Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, e aí lembrei da frase da Débora, porque o Ítalo Calvino fala que no ponto 7, a gente nunca lê um clássico sem ler as leituras que vieram acompanhadas dos clássicos, né? As marcas que deixaram na cultura e nas suas leituras também. E o que o Cancela falou, o Ítalo Calvino também fala, né? Porque ele fala que toda leitura com um clássico é uma releitura. Então, na verdade, a gente nunca vai fazer uma leitura isolada de um clássico da Bíblia. Sempre vai ter algo que precede a gente, que marcou e a gente nem consegue, eu acho, delimitar. A gente não sabe o quanto a Bíblia influenciou. A gente sabe que influenciou, mas a gente não sabe o quanto. Então, também não tem como fazer uma leitura desassociada do nada. Eu vou ler a Bíblia e vou interpretar como se nada tivesse me influenciado. Então, por isso é positivo, mas também às vezes a gente tem que desconectar do que a gente já veio, né? Já viu e que veio conosco, e também entender que tem essas influências, né? Não é algo puro. Eu leio agora sem nada me influenciar. Sim, sim. Correto, concordo com você. Há várias questões aí, mas vamos para os exercícios, porque, né, aí a gente vai vendo na prática algumas coisas. Tem alguns textos, então, gente. Eu peguei algo mais simples, então peguei esse de Atos 15, 36, 41, e agora nós vamos conversando e vamos exercitando, né? Então, leiam vocês aí silenciosamente esse texto, e daí a gente já começa a conversar. Ok, vamos lá, gente. O que para vocês compõe aí a exposição? Onde está a exposição nesse texto? A exposição é o versículo 36, né? E o 37 também. Assim, a exposição vai até onde? Vai até o momento que começa a tensão.
Quando o pau quebra, aí acabou a exposição. Essa é a questão, né? Me Acho que parece tem uma pista bem boa aí que foi. para saber onde que vai começar a atenção, que é o mas. O Marcos. Isso. Não, o mas. Logo no começo. Perdão, adversativa, mas. Certo, certo. Uhum. É uma boa dica mesmo. Agora vejam, pensando no 36 e 37 como exposição, vamos lá. Tempo há um dado muito solto, alguns dias depois, eles estão lá em Jerusalém, lembram-se disso, há aquele concílio para discutir a entrada dos gentios ou não na igreja e tal. Acabado isso, né, dias depois, Paulo chama Barnabé e faz essa proposta. Os personagens. Bom, tempo, cenário, a gente não tem cenário aqui, né, específico, mas o cenário do contexto é Jerusalém. Personagens, Paulo, Barnabé, essa conversa deles, né? E a proposta do Paulo para o Barnabé, né? Vamos agora voltar a visitar os irmãos pelas cidades que a gente já, né, fundou a igreja e tal. Interessante, tem um discurso direto de Paulo, né? Mas não tem o do Barnabé, né? O narrador põe discurso indireto, né? Ou seja, o narrador põe nas suas próprias palavras aquilo que o Barnabé teria respondido. O Barnabé queria levar João Marcos. Então, a proposta de Paulo, a contraproposta do Barnabé. Isso, obviamente, já vai indicando para a gente que vai dar mal, né? E aí, de fato, no 38 começa a tensão, quando Paulo, né, fica bravo, não acha justo, né? Porque lá na primeira viagem chegou um momento que o Marcos foi embora, voltou para casa, Paulo ficou muito bravo, etc. Enfim, Paulo não acha justo levar João Marcos. E olha que interessante, né? O narrador ele omite o quebra-pau, né? A gente não sabe, eles brigaram, eles se discutiram, sei lá, um chamou o outro de incompreensivo, de radical. Enfim. O narrador apoia, houve entre eles tal desavença, quer dizer, acho que até rolou cadeira nesse negócio, porque foi tal desavença que eles se separaram, a coisa não foi fácil. Vamos lembrar, né, gente? Barnabé é o cara que discipulou Paulo, eles tinham uma relação muito próxima, né, íntima, mas não rolou, a coisa, o pau quebrou e eles resolvem se separar. A tensão vai onde? Vai até essa indicação de que houve essa desavença entre eles. A resolução já está inserida na metade do versículo 39, né? Vieram a separar-se. Isso já é o começo da resolução, né? A resolução continua dizendo o que cada um faz. Barnabé pega o Marcos e vai para Chipre. Vocês lembram que Barnabé era de Chipre, então era natural que Barnabé fosse para a terra dele. Mas Paulo agora pega Silas e parte com os irmãos, né, encomendado pela graça do Senhor. E é interessante, o Barnabé com Marcos vão para Chipre. O Paulo vai fazer aquilo que ele tinha proposto para o Barnabé, né? Vai para Síria, Cilícia, ele vai para Ásia Menor e faz aquilo que ele queria fazer. Então, não sei se para vocês fica bastante clara essa organização, né? Exposição, tensão. A resolução é uma resolução, mas não resolve no sentido de, não, eles conversaram, fizeram os pazes. A resolução é pragmática. Brigaram, não estão se entendendo, vai cada um para um canto. Né? Essa é a resolução. E o desfecho e Paulo foi para Síria e Cilícia confirmando as igrejas. Essa é a consequência. Qual é a consequência? Que é diferente, né? Então, a resolução é diferente da exposição. Na exposição, os dois estão juntos. Paulo está dizendo, vamos junto? Lá no desfecho, só está Paulo sozinho. Aconteceu alguma coisa no meio, né, que a história conta, e Paulo é que vai sozinho fazer aquilo que ele tinha proposto fazer junto com Barnabé. Eu acho que esse texto é bem claro, né, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por questão de tempo e também de ênfase de abordagem, eu estou fazendo uma abordagem essencialmente sincrônica, ou seja, trabalhando só com o texto como ele está organizado. Não estou usando aqui comentários bíblicos, não estou apelando para questões geográficas, nesse caso, ou para explicações que não estejam no texto. A gente não deve fazer? Deve. É que aqui a gente não tem tempo para isso. Mas sempre como apoio, né? A análise principal é essa que a gente está fazendo. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício? Então, aqui está, né, aquilo que tínhamos conversado. Marcos, leiam também, aí a gente conversa.
Vamos lá? Exposição. A gente Eu acho que tem... até a hora que aparece o homem, que Jesus está lá ensinando e tal, e aí aparece, diz o versículo 23, não tardou, acho que aqui começa a tensão, então a exposição vai até, eu acho, até os escribas aí. Até os escribas. No fim do 22. Ah, tá. Eu acho que a gente pode incluir o 23 também, porque ele tem a descrição, né, mais contextual, porque a oposição, né, a tensão, a oposição se dá no 24, né, na fala, né, do cara, né? O 23 está introduzindo esse outro personagem, essa outra personagem que vai ser, talvez, o grande antagonista com Jesus ali no momento, né? É isso. Eu acho que sim, Cancelo. Você tem tempo, espaço ali, você tem logo depois, né, que mostra um tempo, logo depois? Não, depois, mostra um tempo, tem Cafarnaum que mostra um espaço, um cenário. Sinagoga também mostra o cenário. Isso, o cenário é duplo, né? Um cenário mais geral, a cidade, e depois mais específico, né, a sinagoga. A sinagoga. O templo é o sábado, né? O personagem é Jesus, e depois é introduzido a pessoa que está com o espírito imundo, né? Não tardou que aparecesse na sinagoga, né, um homem possesso do espírito imundo. E aí entra o discurso direto, né, do demônio, né? Aí começa a tensão, né, no 24, que temos nosso contigo Jesus Nazareno, vieste para Deus, bem sei quem és, o Santo de Deus. É a ação, né, do demônio contra Jesus e a reação de Jesus contra ele. Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. O 26 já seria uma resolução. O 26 seria eu acho que a resolução é a fala de Jesus, é a resposta dele, e no começo do 25, e o 26, então a partir do 26, o restante, para mim, é o desfecho já, porque já foi resolvido o problema. Mas veja, o 27, Arthur, põe a consequência, né, dessa cena, que está para além de Jesus e do possesso. Então, o 27 está mais com cara de desfecho. Ou seja, qual é a consequência disso? A consequência é que todos se admiraram. Então, o 27 ali parece que retoma o 22, né? Que parece que Marcos estava querendo que o povo ficasse admirado. E mais uma vez se confirma a admiração, né? Isso, se confirma agora não apenas em função do ensino, mas de uma ação concreta, né, Marcelo? Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. A tensão, gente, né, a tensão sempre coloca dois polos em oposição. A fala do demônio e a reação de Jesus. Isso configura a tensão. Qual é a resolução? A resolução é acontecer o que Jesus falou, né? Jesus falou, sai desse homem. Essa fala, Jesus repreende e fala, sai desse homem. Essa é a resposta de Jesus ao demônio. A resolução está no 26. O Espírito saiu, né? Aconteceu o que Jesus falou. E daí do 27 em diante, como o Marcílio está bem indicando, você tem o desfecho que retoma, mas de modo mais profundo, lá o 22, porque agora eles estão admirados, não só porque ele ensina, mas porque ele faz coisas, né? É uma nova doutrina. Eu acho horrível o Almeida traduzir doutrina, né? Traduzir Didache por doutrina, é ensino, né? Quer dizer, o ensino de Jesus, um novo ensino, né? Ele fala e os demônios obedecem, e aí isso corre célere, né? Percebam que, nesse sentido, o desfecho é bem amplo, né? Então, o narrador está carregando bastante essa questão da consequência disso que está se dando. E isso vai ser importante para a sequência do Evangelho, né? É engraçado como que, pelo menos pelo que eu me lembro da leitura de Marcos, Marcos não dá tanta ênfase no desfecho assim quanto ele deu agora, né? Ele carregou bastante o desfecho, né? Em comparação Sim. com outras passagens que eu estava tentando lembrar de cabeça. Sim.
Sim, exatamente. Então, tem aqui a estruturazinha. E um último texto para a gente exercitar. Leiam de novo também, e daí a gente conversa sobre ele. Vamos lá? Onde que está a exposição aqui, gente? Professor, a gente vai encarar esse texto aí como um bloco bom, considerando as partes do enredo lá que o senhor mostrou, a gente vai considerar que tem só uma sequência daquela, com exposição, complicação, resolução e desfecho? Só uma? Se for assim, eu estou entendendo que o problema não, a exposição, né, que o senhor falou, vai até ali a questão de ter muita gente e pouca comida. Até ali. Ou seja, antes de dizer que não tem comida ou dinheiro suficiente para comprar. E em seguida vem o conflito ou a complicação com o pouco dinheiro, o pouco pão, né? Pouco pão e peixe. Acho que é por aí. Tá, ok, Arthur, obrigado. Seria um pouquinho diferente. Vamos Ó, lá. só para compartilhar, o Lucas Cancela falou aqui que ele acha que a exposição vai até o 14, mas eu diria que ela vai tipo, até o final do 15, que a crise, de certa forma, é Jesus falar, não manda embora. Porque se eles fossem embora, me parece que segue rotina. Era normal uma multidão atrás, não sei o quê, beleza, vai embora, segue rotina. E aí ele complica a situação. Não segue rotina, não. Eles vão alimentar. Então, já interpreto assim. Legal, Professor, Zé. Fala. é correto mesmo assim, pensar no 14, por exemplo, que só no versículo 14 tem a exposição, tem uma tensão e uma resolução, assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Aí isso é a exposição. Aí compadeceu-se dela, é Jesus versus a situação das pessoas. E a resolução disso é curar os enfermos. Pode ser ou eu estou viajando? Leonardo, pode ser sim, porque você está identificando, né? Aqui a gente precisaria compor com 13, mas você está identificando uma situação, por exemplo, de gente, uma indicação de gente com problema e a resolução do problema. Então, você poderia pensar, bom, é uma tensão e uma resolução. Eu, particularmente, Leonardo, e aí eu nunca digo assim, está certo, está errado. Eu sempre tento pensar a lógica de cada um, né? Se o raciocínio tem lógica, eu tento agora explicar a minha. Como o narrador, ele põe isso de modo rápido, sem enfatizar o caráter do problema, eu ainda considero isso como exposição, porque isso está montando um quadro para a ação de Jesus.
Mas seu raciocínio não está errado. Você está identificando um problema que é resolvido. Tem gente doente e Jesus cura os caras. Mas, olhando para o todo do texto, eu ainda acho que, e a minha lógica, é que isso faz parte da exposição de preparar uma situação para uma tensão maior que, de fato, vai aparecer. Tá bom? Mas deixa, então, comentar com vocês. Eu acho, gente, que a exposição compõe-se dos versículos 13 e 14. Ou seja, Jesus sai num barco, ele vai para um lugar deserto, o pessoal vai atrás dele, então, né? Jesus, a multidão, né? Os personagens, o lugar deserto, o barco, né? Mas rapidamente chega num lugar deserto. Jesus desembarca, vê a turma, tem compaixão deles e cura seus enfermos. Esse é o quadro que está montado. Eu acho que a Jéssica talvez comentou. Há uma tensão, sim, que a gente doente que é curado por Jesus, mas isso é tocado tão rapidamente que, para mim, fica mais na noção de um contexto, de um quadro que está criado, do que de uma dinâmica que altera a dinâmica anterior. A primeira tensão, do meu ponto de vista, e agora já estou dizendo a primeira, porque tem mais de uma, do meu ponto de vista, de novo, está a partir do 15. Quando, então, começa a ficar noite, os discípulos vêm a Jesus e dizem, o lugar é deserto, né? Está adiantada a hora, manda a turma embora para que eles comprem coisas para eles comerem. Qual que é o problema aqui? Eu colocaria graficamente discípulos versus multidão. A multidão é problema para os discípulos, não é para Jesus. Por isso que eu não pus lá atrás uma tensão. Não tem problema, Jesus chega, tem doente, ele cura, acabou. Segue. Os discípulos não. Eles falam para Jesus, Jesus, né? Está adiantada a hora. Tipo assim, até meio que uma bronca, né? Jesus, está adiantada a hora, não tem comida para os caras, manda essa moçada embora, Jesus, senão vai dar mal. Percebam que aqui é um pouco mais complexo do que os exemplos anteriores, porque a tensão não está entre Jesus e os discípulos. Eu estou percebendo uma tensão entre os discípulos e a multidão. É isso que os leva a falar com Jesus. Então, eu colocaria como primeira tensão, a partir do versículo 15, ou no versículo 15, que é discípulos versus multidão. Só que aí, depois, vejam a resposta de Jesus, no 16. Jesus, porém, diz, não precisa ir embora, deem vocês de comer. Nossa, Jesus dá uma pancada nos caras, né? Porque simplesmente ele ignora o que os caras falaram. Jesus fala, não, deem vocês de comer para eles. E eles respondem, olha só, eles não ficam assim, né, Jesus, então tá, né, vamos ver o que dá para fazer. Eles respondem, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, eles já tinham pesquisado, eles não estavam de mané aqui. Quer dizer, quando eles falam com Jesus, eles já viram o que estava acontecendo. Então, há uma segunda tensão, que é agora Jesus versus os discípulos, porque Jesus não aceita o que ele está falando. Jesus vai para cima dos caras. E, tanto que Jesus fala pesado e eles respondem pesado para Jesus. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí, a partir do versículo 18, a gente começa a entrar na resolução, né? Quando Jesus diz, então, tragam. Perceba que mudou o tom, né? O tom era de rompimento, né? Cada um com uma opinião. Mas quando Jesus diz, tragam os pãezinhos e os peixes, agora tem uma aproximação. Jesus manda, então, a multidão se assentar sobre a relva, toma os pães e 2 peixes, ergue os olhos para os céus, abençoa e os parte. Resolução. Que resolução? Resolução 1. Né? Porque a primeira atenção dos discípulos contra a multidão era, não tem comida, vai dar mal. Agora Jesus resolve esse problema. Jesus produz comida. Mas tem a sequência. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Então, vejam, quando Jesus falou, deem vocês mesmos de comer, né? Você estava naquela tensão, Jesus contra os discípulos. Os discípulos dizendo, estamos com problema, né? Manda a turma embora. Jesus fala, não, vocês vão dar de comer para eles. Agora, Jesus resolve essa tensão entre ele e os discípulos. Ele próprio, que produziu a comida, ele próprio agora
dá para os discípulos fazerem aquilo que ele, Jesus, tinha mandado. Então, a segunda tensão, Jesus versus os discípulos, se resolve agora quando Jesus dá o pão e o peixe para os discípulos entregarem para a multidão. E daí, a partir do versículo 20, vem o desfecho. Todos comem e se fartam, né? E só agora vem o número das pessoas, porque lá em cima falou de multidão, que foi procurar Jesus, Jesus curou, mas só agora se fala que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estão na história. Deixa eu mostrar para vocês um gráfico aqui para ver se fica um pouquinho mais claro. Então, a exposição, versículos 13 e 14, a primeira tensão, os discípulos contra a multidão, né? Que eles vão para Jesus e falam, manda os caras embora, porque esses caras vão ser problema para nós. Atenção 2, Jesus não aceita, eles falam, não, vocês vão dar de comer para eles. Mas como? Nós só temos 5 pães, 2 peixes. Tá. Daí agora vem a resolução 1, que é Jesus dando comida para a multidão. Jesus resolve o problema da comida. E vem a resolução 2. Jesus fala para os discípulos darem a comida para a multidão. Né? Então, aquela discussão de Jesus com os discípulos se resolve quando os discípulos alimentam a multidão. E, por fim, o desfecho. Está confuso ou faz sentido, gente? Acho que está bem claro. Ah, ok, Arthur. É por isso que no começo eu perguntei se nós consideraríamos que havia só uma sequência do enredo. Porque eu também enxerguei mais de uma. Mas Isso. aí você falou, vamos ver só uma, então eu insisti em uma só. Tá. Não, tranquilo. E isso ilustra, gente, que as possibilidades são várias. Você pode ter mais de uma tensão, mais de uma resolução, você pode... Tensão é que tem que ter sempre. Sem tensão não tem história. Às vezes não tem resolução. Às vezes o desfecho é o texto seguinte. Por isso que a gente também tem que ler sempre, né, uma porção maior, porque às vezes esses elementos podem estar num texto que vem depois. Né? Tudo bem? Nesse caso é até interessante, que a tensão, de certa forma, com os discípulos não é resolvida. Os Não, discípulos de Jesus, né? é verdade. Também não é. É verdade, Jéssica. A coisa fica meio no ar, sim, né? Porque Jesus tem a razão, né? É uma frasezinha só, né? Jesus dá para eles dão para a multidão, mas, cara, eles devem ter ficado meio, sei lá, né? Meio, enfim, não desceu redondo, né? A coisa não ficou muito legal. Agora eu não vou lembrar, porque eu tenho muito Marcos na minha cabeça, mas esse foi Mateus, né? Mateus. E Mateus, ele coloca as duas multiplicações? Não. Sim. E essa, qual que é? Eu tô realmente, tipo... Essa é a primeira, né? Pra mim, fica aí no ar, né? O que minha cabeça foi fazendo a soma aqui. Não, essa é a primeira. Algo mais, gente? Bom, então deixa eu propor agora para a semana que vem. Queria pedir 2 voluntários para escolherem, de preferência um texto pequeno. Eu usei mais evangelhos porque as histórias são menores, dá para a gente trabalhar mais facilmente. Gente. Mas pode ser outra. Mas se puderem, 2 de vocês, fazer algum exercíciozinho, coisa rápida, como eu fiz aqui, para apresentar semana que vem, daí a gente faz outros exercícios. O que vocês acham? Pode ser? Eu indico quem falou menos hoje. Opa! Ixi. Agora a coisa ficou feia, hein? Ó, o Lucas, eu me disponho. Um pouquinho. Mudou. O Lucas Barbosa. Eu falei no começo. Não, gente, mas tudo bem se não rolar. Tô brincando. Eu posso fazer. A Célia também, se quiser. Se quiser, a gente pode também pegar alguns voluntários no grupo, né? Porque pode. Pode. Daí, semana que vem, a gente começa com o exercício de vocês, trocando ideias, conversando, né? Porque eu acho que o legal agora é a gente trocar ideia, ter dúvida, perceber como cada um faz a análise, né? Gente, alguma outra questão? Porque o nosso tempo acho que já tá batendo aí, mas, enfim, aí o Gabriel que sabe do tempo, mas se tiver dúvida sobre, né, o encontro todo, ou sobre alguma análise, enfim. Se não tem, então, Gabriel, tá com você.
Bom, eu vou... João, quer você mandar uma mensagem depois no grupo, perguntando quem pode se voluntariar, né, para também abrir lá para o grupo, né? Teve uma galera aí que estava com a gente hoje, acabou tendo que sair, né? E aí a gente cobre de todas as áreas, né? Essa galera aí. Bom, gente, então a gente fica por aqui hoje. Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado por estarem acompanhando o curso desde o começo, né? Assim, vocês têm sido bastante fiéis, assim, e a gente está muito feliz. Mais uma vez, obrigado pelas contribuições que vocês têm feito, né? Lembrando, né, assim, quem quiser contribuir, né, o nosso Pix é cursoartefé@gmail.com. As contribuições são livres, espontâneas, né? Assim, a gente agradece muito aí pela força que vocês têm dado. Bom, semana que vem a gente volta, então, às 7 horas. A gente volta pelo Google Meet semana que vem, tá? Foi só hoje que eu tive um problema aqui com a captação do vídeo. E obrigado também pela compreensão de vocês aí nessa mudança de última hora, né? E eu acho que a gente fica por aqui. Obrigado e a gente se vê semana que vem. Tá, joia. Obrigado, gente. Obrigado, professor, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada Tchau, tchau. a todos. Boa semana. Eu também.